as nossas crianças estão lá em cima, no culto delas, não é? Os pequeninos ainda estão aqui, ainda não podem. Mais de um aninho e já vão lá para cima também. Qualquer dia já vamos vê-los lá em cima no dia do culto deles. É com alegria que nós podemos estar na casa do Senhor, celebrando a vida que Ele nos dá. E há muita gente que gostaria de hoje poder estar na casa do Pai e não consegue porque está impossibilitado por razões físicas ou por outro tipo de razões. Então nós temos que estar gratos mesmo porque o Senhor nos permite estar na sua casa e estar na sua presença. Podemos abrir as nossas Bíblias no livro de Números. Sei que é um livro que a gente às vezes foge dele. No capítulo 13. É um livro que fala muito de números. E a gente às vezes tem tendência a saltar logo a seguir. Mas também tem muita palavra importante. Obrigado, meu querido. Números 13, vamos ler do 23 ao 33. Vamos ler aqui 11 versículos. Obrigado. Então diz assim a palavra sagrada do Senhor. Depois vieram até ao vale de Escol e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Esse lugar se chamou o Vale de Escol por causa do cacho que ali cortaram os filhos de Israel. Ao cabo de 40 dias voltaram a espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 29, os amalequitas habitam na terra do Negueb, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Amém. Senhor Espírito Santo, nós entregamos este tempo nas tuas mãos. Muito obrigado por esta palavra poderosa que tu tens para nós hoje. Eu oro para que tu possas preparar os nossos corações, Senhor, como terra fértil, para que possas abrir os nossos ouvidos espirituais, que tires todo o cansaço, tudo aquilo que possa estar na nossa mente, nos impedindo de prestar atenção ao que tu tens para nós. E te pedimos, Espírito Santo, Deus vivo, que venhas a cada um de nós com um toque personalizado. Tu sabes aquilo que cada um de nós precisa hoje. Tu sabes qual é o consolo, qual é o conforto, qual é a forma especial que tens de tocar os nossos corações com esta palavra. Então nós te dizemos, Senhor, eis-nos aqui, usa a nossa vida, fala connosco, toca nos nossos corações, que esta palavra seja lançada como uma semente que frutifica e que dê fruto que permaneça. É o que eu oro no nome santo de Jesus e para a glória de Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Esta palavra é uma palavra muito, muito interessante, é muito poderosa. O livro de Números, como eu disse há pouquinho, eu confesso, quando estou naquele momento de ler a Bíblia toda, quando chego ao livro de Números, a gente tem a tendência de saltar para o seguinte, porque tem muita genealogia, tem muita coisa, mas tem muito segredo aqui escondido também, e a gente tem que resistir. Nós começámos a ler aqui no verso 33, no verso 23, mas no início do capítulo, se vocês lerem depois do capítulo em casa, leiam este capítulo e o próximo, o 13 e o 14, que nos ensina muita coisa sobre esta decisão, sobre este momento. Se nós formos ver no início deste capítulo 23, do capítulo 13, perdão, nós vemos Moisés, debaixo de uma indicação de Deus, a dizer para cada tribo escolher um homem. Ou seja, não foi um qualquer. Moisés escolheu
um homem de cada tribo. Vejam lá quem é o vosso melhor homem e vamos espiar a terra prometida. Porquê? Porque Deus mandou fazer isso. E esta avaliação que o Senhor deu e que Moisés deu também ao povo foi para que eles pudessem avaliar se a terra realmente era fértil ou não. Porque Deus diz que é uma terra fértil, onde nada falta. E eles precisavam de ter essa confirmação. Mas ao mesmo tempo, para avaliar se os seus habitantes eram fortes ou eram fracos, se eles estavam bem guarnecidos, se não estavam bem guarnecidos. Lembrem-se que a Bíblia é uma coisa que o Senhor nos ensina sempre. É para nós nunca fazermos nada na base da loucura nem da impulsividade. Uma coisa é quando Deus nos dá uma direção, como quando Deus mandou avançar sobre o Mar Vermelho, Moisés levantou o pé e o mar abriu. Aí é diferente. Deus está a falar. Outra coisa é quando nós fazemos algo que temos que planear coisas. O que Deus nos diz é para nós pararmos, para fazermos contas, para avaliarmos, ver sempre tudo. E aqui Deus não fez de forma diferente. Nós, saltando agora aqui para outro tema completamente diferente, quando Neemias foi reconstruir os muros, ele não foi reconstruído de qualquer maneira. Ele primeiro pensou como é que ia reconstruir. Primeiro ele parou, organizou. Porque o nosso Deus é um Deus organizado. Amém? Eu sei que nós muitas vezes ouvimos na nossa caminhada cristã aquele crente, posso usar uma palavra feia, aquele crente desleixado e desorganizado, que diz que o Espírito Santo ajuda e a gente vai para a frente. O Espírito Santo realmente ajuda e nos fortalece. Mas o nosso Deus é um Deus organizado. O nosso Deus, quando mandou construir o tabernáculo, não disse assim, façam lá como vocês quiserem, que eu depois move-me como um vento impetuoso e isto acontece. Não. Deus disse como é que queria. Então, nós, quando fazemos coisas para Deus, devemos fazê-las com organização. E foi isto que Deus deu esse comando a Moisés, exatamente para os homens poderem ver que tudo aquilo que Deus dizia era verdade, que aquela terra realmente era maravilhosa. E até aqui estava tudo tranquilo. Só que quando eles voltaram, após 40 dias, estava instalada a maior crise desde que o povo foi liberto do Egito. Aquilo era a maior balbúrdia no oeste, se me permitem a expressão. Estava a loucura completa. Tudo ali, todos a lutarem uns contra os outros, uns a dizer que sim, outros a dizer que não, outros a dizer que isto, que aquilo. E se vocês lerem o próximo capítulo, no 14, vão perceber que até havia quem quisesse levantar alguém para gerir aquela população, vá lá, e voltar para o Egito. Tipo, irem lá, faraó, estamos de volta, afinal a gente enganou-se. Ou seja, o povo já estava a querer voltar para o Egito, só porque aquilo que os 10 espias estavam a dizer os preocupava e deixava o coração um pouquinho preocupado. Eu sei que isto só acontecia antigamente. Hoje em dia, nós que somos crentes fervorosos, não temos vontade de voltar para o Egito. Amém? Quando o dia nos corre mal, a gente às vezes vem ao nosso coração essa vontade, mas antigamente eu não tinha estes problemas. Antes de eu ser crente, a vida corria-me que era uma maravilha. E é verdade. Só que há uma coisa que a gente não se pode esquecer. Antes de nós aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós estávamos na equipa do capeta. Estávamos lá, tranquilo. Ele não precisava de fazer nada. A gente estávamos ali com uma trelazinha, uma coleira de escravos. A partir do momento em que fomos libertos pelo sangue de Jesus, qual é o anseio dele? Que nós voltemos. Por duas razões. Primeiro, porque ele não nos quer ver bem e livres. Segundo, porque nós vamos influenciar o mundo. Amém? Nós vamos fazer com que o mundo entenda que se tu pudermos vir das trevas e hoje ser pessoas saudáveis e libertas, eles também podem ser. Todas essas casas que estão aí fora, com problemas de violência, com problemas de adição, com problemas de relacionamentos que não funcionam, eles, ao olharem para a Igreja de Jesus, podem perceber, é verdade, é possível. E é isso que o diabo não quer. E estes homens ficaram ali todos desorientados e queriam voltar para a escravidão, queriam voltar para o tempo errado, para o tempo do Egito. E estes 12 homens, que foram 12 espias que Moisés levantou, como eu disse, tiveram 40 dias a espiar a terra. E eles vêm com provas do que havia de bom naquela terra. A Bíblia diz-nos que eles cortaram um cacho de uvas. Quem gosta de uvas aqui? Eu. Sabe, fruta que eu gosto é uvas. Eles cortaram um cacho de uvas e foram precisos 2 homens para transportar. Agora pensa bem. Já não vou falar dos homens fortes que a gente tem aqui. Daqueles que já não têm força, que é o meu caso. Se fossem precisos 2 homens como eu para transportar um cacho de uvas, quanto é que ele pesava? Pelo menos uns 20 quilos ou 40 ou 50. Numa vara. Então vê, se aquilo era as uvas, as romãs e os figos que eles também traziam, aquilo devia ser do tamanho de uma melancia. Se calhar cada uva era do tamanho de uma romã ou de um figo. Então aquilo era uma terra fantástica e eles puderam comprovar que aquela terra realmente era maravilhosa. Mas houve um mas que trouxe ali a confusão toda. O mas é que aquela terra tinha gigantes.
E o povo ficou em pânico por causa dos gigantes. E como eu disse há pouquinho, quando Moisés escolheu os homens para espiar a terra, ou quando pediu para cada tribo, para cada uma das 12 tribos, escolherem um homem, foi para eles escolherem alguém que fosse uma pessoa com uma capacidade de avaliação das coisas. Não uma pessoa comum que quando vê isto ou aquilo não liga. Portanto, eles escolheram príncipes de cada tribo. Homens que eram capazes, que eram conhecidos por ser astutos. A gente sabe que o povo teve 400 anos de escravo, é verdade. Mas mesmo assim, daquelas 12 tribos, eles sabiam quais eram os mais hábeis, os mais adequados para fazer isso. E eles confirmaram que tudo aquilo que Deus disse que havia lá era verdade. Aquilo era mesmo uma terra que manava leite e mel. Confirmou-se os frutos, as águas límpidas. Eles confirmaram as tribos que lá estavam. Os amorreus, os jebuseus, os cananeus. Eles confirmaram isso tudo. Só que havia gigantes. E isso Deus não tinha dito. Se vocês forem ler o capítulo 13 do início, Deus diz tudo o que eles vão encontrar. Mas Deus não diz que havia gigantes. E realmente a terra era maravilhosa e eles confirmavam isso tudo. Mas eles estavam com miúfa, como a gente diz. Eles estavam com medo dos gigantes. Eles ficaram assustados dos gigantes. Eu vou-te só ler o início, no verso 2, só para reforçar uma coisa. No início do verso 2 deste capítulo, o Senhor diz assim, o que Deus diz a Moisés: envia os homens que espiem a terra de Canaã, que eu, Deus, hei de dar aos filhos de Israel. Isto é o início do verso 2. Então o que é que Deus diz que vai fazer com aquela terra? Deus diz que vai dar. Deus não diz que vamos esperar que aconteça alguma coisa. Deus diz, vão espiar a terra que eu vos vou dar aos filhos de Israel. Então, Deus manda espiar, mas diz, em seguida, eu vou dar-vos essa terra. E o que é que nós percebemos? É que 10 dos espias confirmam que a terra é boa, mas que não têm condições para a conquistar. 10. E 2 deles, Josué e Caleb, confirmam que a terra é boa e dizem, vamos para a frente que atrás vem gente. Deus é comigo. Não me interessa se é gigante, se é gigantinho ou se é gigantão. Em linguagem do século XXI, é isto que Josué e Caleb dizem. Nós temos condições para conquistar. E porquê é que isto aconteceu? Mesmo sabendo que Deus lhes ia dar a terra, porquê é que aquela gente ficou assustada? Porque eles viram algo que não sabiam que existia. E eles viram algo com o que não contavam. Só contavam com a tribo A, com a tribo B, com a tribo C. Não contavam com gigantes. Então, eles transportaram o medo deles para o povo que estava feliz da vida à espera que eles viessem com boas novas. Agora, põe-te no lugar do povo. Pensa assim, estás 40 dias sem ver 12 pessoas. Essas 12 pessoas vêm, e eu acredito que à frente, porque com medo ou sem medo, eles queriam mostrar as coisas boas. Eu acredito que à frente vinham as uvas, o não sei o quê. Então, o povo começa a ficar todo eufórico. De repente, alguém vem com medo. O que é que acontece? O medo contagia. Todos nós já passámos por situações em que nós estamos bem, mas alguém vem com uma notícia má, uma coisa qualquer, nós estamos contagiados. Há uma razão espiritual para isso, que eu não vou agora entrar aqui em detalhes, senão a gente não fazia mais nada, não pregávamos hoje. Há uma razão espiritual para isso, porque o mundo espiritual que nós não vemos se move exatamente através das influências que nós podemos transmitir uns aos outros ou não. Por isso é que a Bíblia nos diz no Salmo 1, e daqui a bocadinho não há pregação, por isso é que a Bíblia nos diz no Salmo 1, para não nos sentarmos na roda dos pecadores, não se contagia pela pele, contagia-se pelo ambiente, muita coisa. Nem nos sentarmos com os escarnecedores. Porquê? Porque o ambiente, ou nós somos fortes em Jesus o suficiente para moldarmos o ambiente, ou nós vamos ser absorvidos e contagiados pelo ambiente. E aquela gente estava feliz e contente. Imagina, ao longe começaram a ver, devem ter começado as crianças a gritar, estão a chegar, o pai vem aí. E de repente entra um medo ali naquele coração de toda a gente, gigantes. O facto de eles não saberem que havia gigantes assustou-os e mudou tudo na mente deles. Deixa-me fazer aqui um parênteses antes de avançar para fazer uma pergunta. Quem é que aqui tem uma promessa de Deus sobre a sua vida ou sobre a sua casa? Esta promessa de Deus que nós temos é uma terra prometida que nós temos para conquistar. Tudo aquilo que o Senhor prometeu um dia
ou através da sua palavra, ou através de algo que Deus falou contigo diretamente, ou de algo que alguém nos trouxe, uma palavra profética, uma palavra de sabedoria, são terras prometidas que o Senhor tem ali para nós conquistarmos. E que nós nos apropriamos do início do verso 2, quando o Senhor diz: eu vos vou entregar. Pensa assim, comigo. O nosso Deus, embora seja um Deus que tem sentido de humor, e a gente às vezes não consegue entender, o nosso Deus é um Deus que não mente. Amém? O nosso Deus é um Deus que a Bíblia nos diz, e é verdade, que uma palavra que é lançada não volta para trás vazia. Amém? Porquê é que Deus iria dar uma promessa para ti, para a tua casa, ou para mim, se não fosse para que ela se cumprisse? Para nos entreter? Gente, não precisa de... Deus não entretém ninguém. Deus não é um entertainer. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando Deus nos dá uma palavra, quando Deus nos traz uma promessa, quando Deus nos diz que isto vai ser a terra que tu vais conquistar, isto ou isto, há um propósito. E o propósito é o quê? Que nós conquistemos aquela terra. Este povo, não aquela geração, não a geração que foi lá espiar, não a geração que teve medo, eles conquistaram a terra prometida. Porquê? Porque Deus disse que ia dar. E se Deus disse que tem uma coisa para ti ou uma coisa para mim, Deus vai dar. Amém. Nós temos é que perceber que não podemos ficar com medo das circunstâncias. Fechando este parênteses agora, voltando aqui ao povo, os gigantes foram a grande surpresa que o povo não esperava e levou a que esta crise toda acontecesse. Agora pensa assim comigo. Quando o povo chegou ao Mar Vermelho, isto para já não falar das pragas do Egito, quando o povo chegou ao Mar Vermelho e viu atrás, o que é que se via atrás? O fumo, não é? O fumo da poeira, poeira dos soldados do faraó, que já vinham a persegui-los, eles perceberam, eles estão no Mar Vermelho, eles estão encurralados, completamente perdidos. Se calhar alguns deles já estavam a dizer: Senhor, leva-me antes que isto corra pior. O que é que achas que aconteceu no coração deles quando o Mar Vermelho abriu e eles conseguiram passar e depois viram o povo, os maus da fita, serem engolidos pelo Mar Vermelho? Isto foi ou não foi uma grande surpresa? Foi. A diferença é que a surpresa do Mar Vermelho abrir é uma surpresa boa. É uma surpresa favorável à nossa alma. E os gigantes foi uma surpresa, mas não foi uma surpresa favorável à nossa alma. Trouxe os medos que eles tinham lá acumulados. 400 anos num cativeiro, 400 anos com alguém a chicotear, 400 anos... Claro, eles não viveram 400 anos aqueles todos, não é? Mas iam ouvindo os pais e os avós dizerem... E todos eles tinham essa vivência, dos mais novos aos mais velhos, que eram maltratados, que eram escravos, que tinham que falar em surdina a Torá, tinham que falar sobre o que Deus... Eles, na altura, ainda não tinham a Torá, mas os princípios que eles já falavam, eles tinham que falar baixinho. Eles não podiam falar sobre Abraão, Isaac e Jacó. Eles tinham que falar baixinho. Porquê? Porque o faraó mudou. Houve um faraó que era amigo de José, porque José ajudou, mas depois as coisas mudaram. Então, eles perceberam que a surpresa boa foi favorável, a surpresa má, que foi os gigantes, foi uma surpresa desfavorável. E para nós não é diferente. Imagina, se nós formos na rua, hoje em dia cada vez é mais difícil, toda a gente usa cartões, ninguém usa dinheiro. Não é? Imagina, se nós formos na rua e encontrarmos uma nota de 10 euros no chão, é ou não é uma boa surpresa? É. Uma surpresa favorável. E se nós formos na rua e percebemos que o bolso das calças está furado e que as moedas que nós tínhamos caíram e fomos deixando um rastro tipo Hansel e Gretel pela rua fora, é uma surpresa desfavorável, que até nos pode trazer, não medo, mas um temor ao coração, porque aquele dinheiro era preciso para pagar uma coisa qualquer. Portanto, surpresas vão acontecer sempre. Nós temos que saber geri-las no nosso coração, as que são favoráveis para nós ficarmos bem e as que são desfavoráveis para não darmos mais importância, sabermos relativizar as coisas. Onde é que nós aprendemos a relativizar as coisas? É aqui, na palavra do Senhor. Quando nós estudamos e lemos a palavra de Deus, nós aprendemos a relativizar as surpresas, as boas, porque não somos os maiores do mundo quando tem uma surpresa boa, amém? Nem somos o mais miserável dos homens ao cimo da terra ou das mulheres quando tem uma surpresa má na nossa vida. Somos um filho e uma filha de Deus. Amém? E é isso que nós temos que aprender a relativizar. E hoje o Senhor vai nos ensinar um pouquinho sobre isso e não só. Mas o que o povo sentiu naquele momento foi que tudo o que eu vivi foi fantástico,
mas esqueceu. E quando a surpresa é má, e todos nós já passámos por isso, eu já tive notícias muito mais na minha vida, daquelas que o chão desaparece mesmo, e a primeira tendência é a gente esquecer tudo de bom que já tivemos. É ou não é? A gente tem um problema qualquer, naquele dia, como diria o Asterix, é como se o céu caísse sobre a nossa cabeça e parece tudo que Deus já fez de bom na nossa vida deixou de ter importância. E para estes homens que tinham saído do Egito, tinham visto as 10 pragas, viram o mar vermelho abrir, já se esqueceram disso tudo e instalou-se ali o medo. Porquê? Porque eles sabiam que Deus era capaz, mas eles não confiavam no Senhor, assim, tanto quanto isso. Mas 2 homens confiavam em Deus e tinham fé em Deus. E esses 2 homens, são Josué e Caleb, lembravam-se do bom que Deus fez, tiveram esta surpresa, mas como tinham confiança em Deus, sabiam que não é este obstáculo dos gigantes que me vai afetar. Aliás, Josué tem uma frase célebre que diz até: os comemos como pão, para mostrar que ele é Deus quem está com ele, é a força do Senhor que está com ele. Os outros que passavam pelas mesmas situações não tinham essa confiança, não tinham essa fé em Deus. Então o obstáculo tomou conta da vida deles. Era um obstáculo intransponível. Ou seja, Deus diz: essa terra é tua. Não, não vou, que eu tenho medo. Claramente foi isto que eles disseram. E quando eles disseram isto, 10, 2, quem é que ganhou? A maioria. Por isso é que eu às vezes costumo dizer, meio a brincar, meio a sério, em algumas reuniões assim de trabalho, que a igreja não é uma democracia, porque o reino de Deus não é uma democracia. Quando se tenta fazer uma democracia, corre mal. Se Moisés ali tem sido o líder que Deus tinha levantado para ser, dizia: vamos, porque Deus diz para ir, e tudo o que Deus diz está lá. Mas Moisés ali foi fazer uma votação, e a votação ganhou o não ir. O resultado foi o quê? 40 anos no deserto, até que aquela geração, o medo que aquela geração tinha, desaparecesse, e os mais novos fossem vendo os feitos de Deus e se lembrassem e percebessem que Deus é mais importante sobre todas as coisas. Então, uma das coisas que nós percebemos aqui, que é importante para nós, nós temos que perceber isso, é que mesmo quando Deus tem promessas para a nossa vida, para a tua vida ou para a minha vida, mesmo quando Deus tem uma promessa, não é o facto de que Deus prometeu algo que determina que Ele vai conduzir-nos a esse lugar sem que haja obstáculos pelo meio. Em nenhum momento o Senhor diz que não vamos ter obstáculos. Aliás, o Senhor Jesus nos diz de forma bem clara: no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, porque eu venci. Se eu venci, vocês também conseguem. Portanto, Deus, quando dá uma promessa, quando diz aquela terra é para ti, o Senhor não diz que não há obstáculos. O Senhor nos diz exatamente o contrário. É que diante dos obstáculos, mas sempre com a promessa em vista, nós temos que ter uma atitude de fé e confiança. Para quê? Para cooperarmos com Deus. Se nós cooperarmos com Deus, os obstáculos vão-se ultrapassando, os obstáculos vão-se, uns mais fortes, outros menos fortes, uns com mais lágrima, outros com menos lágrima, uns com mais jejum, outros com menos jejum, mas nós vamos alcançar. Pergunta que o Senhor tem hoje para nós: qual é a tua promessa? Qual é a tua terra prometida que tu sabes que o Senhor disse que é para ti e que não alcançaste ainda? É isso que o Senhor quer que tu tenhas em mente. Eu sei qual é a minha terra prometida. Eu sei qual é a promessa que eu tenho sobre a minha casa e acredito que também saibas qual é a tua. Nós às vezes arranjamos um artifício que é não pensar no problema para não vir o peso, é ou não é? Mas se há uma promessa e há um obstáculo, nós temos que enfrentar isso. Então a segunda pergunta é: qual é o obstáculo? Qual é o gigante que te está a impedir de conquistares, de avançares para essa promessa? E eu não estou a dizer, como o Senhor não está a dizer, através desta palavra, está ali a promessa, está aqui o obstáculo, e que isto é rápido, meia hora. Não. Há um processo para se chegar lá. Este caminho que o povo demorou 40 anos para fazer, a pé, são 4 dias. Fazer este percurso a pé são 4 dias. Portanto, há sempre um percurso a fazer, há sempre um tempo que demora, há sempre algo que temos que fazer. Portanto, não quer dizer que seja imediato. Claro que há coisas que Deus pode fazer de uma forma imediata. Não é isso que eu estou a dizer. A questão é: qual é a promessa que tu tens e o que é que hoje tu sentes que é o obstáculo, o gigante que te impede de conquistar
essa promessa, essa terra prometida. Talvez tenhas várias promessas, talvez tenhas várias terras prometidas para conquistar e talvez tenhas vários obstáculos que te impedem de conquistar. Eu acredito que hoje, entre nós todos, podemos encontrar várias situações deste género. E o que o Senhor nos quer ajudar a perceber, acima de tudo, é como é que nós podemos alcançar esses alvos, essas promessas, essas terras para conquistar, como é que podemos alcançá-las e conquistá-las e como podemos ou devemos lidar com os obstáculos, uns que nós já sabemos que existem e outros que nós não sabemos, mas muitas vezes quando nós saltamos um obstáculo e estamos felizes e vencemos, daí a pouco se levanta outro obstáculo. Porque há uma coisa que nós não nos podemos esquecer. Todos nós temos um inimigo comum. Amém? Esse inimigo tem um nome e esse inimigo tenta-nos fazer o quê? Tenta-nos desanimar, tenta-nos ajudar a que com as circunstâncias adversas nós possamos perder a nossa fé em Jesus. Esse é o objetivo. E então vai criando obstáculos. O caminho que é reto, ele vai criando obstáculos. Alguns obstáculos são Deus que coloca, porque é importante nós ganharmos maturidade antes de conquistarmos a nossa terra prometida e aprendermos coisas, e outros é Ele que coloca. Claro que Deus permite todas as coisas, porque Deus controla todas as coisas, mas é importante nós percebermos isso. E então nós temos que aprender a como lidar com os obstáculos que vão surgindo. E eu sei que se calhar agora alguns podem estar a pensar assim, pastor, mas então, se eu orar, se eu me mantiver firme na palavra, isso não é suficiente para eu alcançar o que Deus me quer entregar, a minha terra prometida? Em teoria, sim. Na prática pode não ser tão simples. Porquê? Porque a nossa alma começa a desanimar quando nós não conseguimos alcançar aquilo. Quando o obstáculo nos impede, quando nós na nossa mente achamos que a terra se conquista num mês, num ano, 2, 3, o que for, a nossa alma começa a desanimar quando não fazemos isso. E quando a nossa alma desanima, a nossa tendência é o quê? É deixarmos de orar da mesma forma efusiva, é deixarmos de crer que Deus é capaz de fazer e que tem algo maravilhoso para nós e ficamos com medo de avançar e conquistar. Por isso é que eu disse em teoria, porque a nossa alma acaba por nos fazer ficar assim. E depois temos aqueles que por natureza são mais otimistas ou mais pessimistas. Eu por natureza sou um otimista, portanto eu quando tenho um problema já estou a ver o que eu vou gostar de ultrapassar o problema. Mas há pessoas pela sua natureza, pelo seu caráter, pelo seu temperamento, são pessimistas. E cada obstáculo que vem é como se fosse uma facada na sua alma e faz com que a pessoa fique mais em baixo, fique depressiva, tudo isso. Sabe o que é a diferença? Vou fazer uma brincadeira para a gente se animar. A diferença entre um otimista e um pessimista é que o otimista, quando está num túnel e vê uma luz, percebe que o túnel está a chegar ao fim e começa a dizer aleluia, glória a Deus, vou lá. O pessimista, quando vê uma luz ao fundo do túnel, e vem lá um comboio, estamos desgraçados. Essa é a diferença de um pessimista para um otimista. Nós, como cristãos, temos que ver sempre a luz é Jesus. Amém? Não é o comboio que vem para nos atropelar. E nós temos que ser otimistas, porque estes dois espias, Josué e Caleb, eram otimistas. Não se assustaram com aquilo que lá estava. E nós temos que entender isso, que a forma como nós reagimos diante dos problemas, dos obstáculos, vão determinar se nós vamos entrar no que Deus tem para nós ou não. Aqueles 10 homens, aquela geração não entrou. Tu podes dizer assim, então mas Deus diz no verso 2 que esta terra eu vos vou dar? É ou não é? E Deus não se engana, é ou não é? É só pensarmos uma coisa, eles quiseram entrar? Não. Foram eles que decidiram que não iam entrar. E então Deus, para proteger a geração seguinte, fez com que aquela geração toda perecesse no deserto, para que o medo, o desânimo daquela geração não atingisse os outros. Então qual é uma obrigação, um dever que nós como pais temos, como pais, como mães ou como avós nós temos? Nós sabendo que o nosso Deus é um Deus geracional, que o que o nosso Deus faz não se esgota hoje em nós. Nós, independentemente do obstáculo ou da dificuldade, o que nós temos que transmitir sempre para os nossos filhos é que Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é dizer-lhes, está tudo a correr bem. Não, se eles já têm maturidade, podemos dizer, está mais difícil de conquistar do que eu pensava, mas eu continuo a confiar no mesmo Deus hoje como confiava ontem. Para lhes passarmos um legado, não de medo, mas um legado de conquista. E sabem que muitas vezes Deus tem a terra prometida ali, mesmo à frente dos nossos olhos. E nós não conseguimos chegar lá, porque o obstáculo nos está a tapar e a nossa reação
é nós não conseguirmos ver porque o obstáculo fica tão grande. E esta geração, por causa dos gigantes, não entrou na Terra Prometida. Mas Josué e Caleb entraram. Porquê? Porque eles sabiam que a palavra de Deus era mais forte que qualquer gigante. Pensa assim comigo. Se Deus conseguiu abrir o Mar Vermelho... A gente hoje sabe o fim da história, é fácil, não é? Vamos tentar pôr no lugar daqueles homens. Eles eram escravos. Eles viram Deus mandar 10 pragas sobre o Egito. Todas elas se cumpriram, se concretizaram. Até que na última o faraó disse, ok, vocês podem ir, que eu não aguento mais isto. O faraó foi completamente humilhado por Deus. Completamente. Principalmente na praga em que o sol para. Porque o faraó era conhecido pelo Deus Sol. Então, quando Deus para o sol, que era o próprio faraó, ele foi humilhado perante o povo. Quando a seguir morre o primogénito, que era o príncipe Sol, pior aquilo foi. Portanto, ele rendeu-se completamente. Agora pense, naturalmente falando, como é que eu, vendo isto tudo, vendo o Mar Vermelho abrir, como é que eu posso ter medo de um gigante? Deus fez coisas muito maiores. E nós, às vezes, na nossa vida, esquecemos das coisas fantásticas que Deus fez e ficamos debaixo dessa promessa e desse obstáculo e desse medo. Mas Josué e Caleb não foram assim. E Josué e Caleb entraram, avançaram na Terra Prometida e os outros ficaram lá 40 anos. Então, qual é o ensino que nós tiramos já aqui para nós? É que, independentemente de Deus nos ter prometido algo, independentemente disso, nós sabemos que isso pode não ser automático, pode não ser fácil. E nós sabemos que à medida que nós vamos avançando, vamos percebendo o mover de Deus. O Senhor ministrou-nos aqui há umas semanas exatamente sobre o detalhe que é, enquanto nós estamos a avançar para a nossa conquista, o Senhor vai trabalhando em nós, no nosso interior, para nos preparar para aquilo que Ele quer fazer através de nós. E isto também é uma realidade aqui. Neste caso dos homens, aqui deste povo, pensa assim comigo. Se o problema eram os gigantes, se Deus sabe todas as coisas, amém? Nosso Deus é um Deus que é omnipresente, não é? Está presente em todo o lugar, porque é o Senhor do tempo e do espaço. O nosso Deus é omnipotente, ou seja, é um Deus, é o Todo-Poderoso, e o nosso Deus é um Deus omnisciente, ou seja, Deus sabe todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Então, se Deus sabe todas as coisas, se Deus sabia que havia gigantes, porquê é que Deus não lhes disse, antes de eles irem espiar a terra, que havia gigantes? Isto é uma pergunta legítima que a gente pode fazer. Porquê é que Deus fez isso? Será que Deus fez uma pegadinha para tentar... Porque se Deus lhes tem dito que havia gigantes, já não era uma surpresa. Já não vinham de lá com aquele medo todo. Deus não lhes disse, porque Deus sabia que o povo não estava preparado para ir encontrar gigantes. E o que Deus sabia é que se os espias soubessem que iam encontrar gigantes, nem queriam ir espiar a terra. Deus sabia que aquele povo teve 400 anos no Egito. Deixou de ter, e teve 400 anos como escravo. Deixou de ter contacto com as outras terras todas. Deixou de perceber que havia lutas que eram precisas ser travadas. Deixou de perceber que havia outras necessidades. E Deus sabia que se lhes tem dito aquilo, mesmo dizendo o resto todo, da água, das frutas, de tudo mais, os próprios espias iriam ter medo e não iam conseguir entrar. Foi por isso que o Senhor não lhes disse. Mas o que Deus esperava era que quando eles confirmassem que tudo o que Deus disse era verdade, eles no seu coração percebessem: os gigantes é uma coisa que para mim não me afeta nada. Este era aquilo que Deus esperava, porque Deus os guardou e Deus esperava que os gigantes fossem abafados pela maravilha da terra. E eu vou mostrar porque é que Deus fez isto, porque Deus teve esta mesma preocupação com o povo quando o povo saiu do Egito. Abre a Bíblia comigo no livro de Êxodo. Eu vou-te mostrar uma preocupação linda que Deus teve com o povo quando ele saiu do Egito. Êxodo 13, vamos ler os versos 17 e 18, para não pensares que sou eu que estou aqui a inventar alguma coisa, porque Deus preocupa-se connosco, amém? Deus, mesmo quando cria obstáculos ou quando permite que eles sejam criados, Deus tem uma preocupação connosco, é nos guardar sempre. Então lá no livro de Êxodo, no capítulo 13, no verso 17, diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito.
E depois no verso 18 explica: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. O que é que Deus fez? Imagina, eu tenho que ir ali ter com o João, que está na fila de trás, mas Deus não me permite ir a direito se aqui houver uma guerra, porque eu estou a sair de 400 anos de escravidão. Não estou preparado para ver guerras entre povos. Vou ter medo, vou-me assustar, não vou ser capaz de avançar. Então o que é que Deus faz? Deus faz-me dar a volta ali por aquela sala, vou pela outra rua de baixo, volto, venho ali por trás, um caminho muito mais longo, e vou ter com o João ali. E não vi o problema que havia aqui à frente. Porquê? Porque Deus guardou o povo, porque Deus quer o melhor para nós. Então, Deus, exatamente da mesma forma que guardou o povo quando saiu do Egito, fazendo-os andar um caminho mais longe, Deus guardou-os de não lhes dizer: há gigantes. Para quê? Para que quando eles vissem a maravilha toda que havia ali, essa maravilha suplantasse uma pequena dificuldade, que eram os gigantes. E assim é na nossa promessa e na nossa terra prometida. Se nós nos lembrarmos aquilo que Deus nos prometeu, nós percebemos que o obstáculo, por maior que seja, é muito básico perto daquilo que Deus tem para nós. É ou não é? Nós todos sabemos isso. E Deus sabia disso. E há determinadas coisas. Deixa-me deixar aqui uma coisa clara para não ficar às vezes esta dúvida nos nossos corações. Deus não quis esconder nada de ninguém. Deus quis aguardar pelo momento certo em que se está preparado para lhes mostrar a realidade. Tanto que depois à frente o povo ia para a guerra e Deus era com ele. Mas foram sendo preparados para isso. E Deus não quis esconder que havia gigantes. Deus quis esperar pelo momento certo para eles estarem preparados para ver e lutar com os gigantes. Deus sabia que aquilo não ia ser um segredo para sempre. Mas Deus esperava que eles percebessem que a terra é tão boa, o meu Deus é tão poderoso, que isto realmente não é nada. Connosco não é diferente. Vamos ser honestos. Talvez alguns de nós, se soubéssemos no início da nossa caminhada cristã, os obstáculos que iríamos enfrentar, os gigantes que iríamos ter, se calhar alguns de nós tínhamos desistido. Eu não é? Eu falo por mim. Eu, quando me converti, achava que a vida era um mar de rosas, porque agora não. Eu agora tenho Jesus, nada me acontece nem à minha casa. Pimba, aquilo parece que abriu uma torneira. Porque é a vida. O ser cristão, o ser servo do Senhor, o ser crente, não impede que as coisas aconteçam. A Bíblia nos diz exatamente isso. O dia mau vem para todos. Agora, a questão é, Deus vai nos preparando aos poucos para nós sermos capazes de lutar com cada adversidade, seja ela financeira, seja ela familiar, seja ela física, seja o que for. Deus vai nos ajudando a enfrentar. Porquê? Porque vamos aprendendo, na tal caminhada espiritual que nós temos de maturidade, nós vamos aprendendo coisas e vamos ser capazes de as gerir e vamos tendo pessoas ao nosso lado, glória a Deus por isso, que nos vão ajudando, que nos vão ensinando, que nos vão fortalecendo, que nos vão discipulando, que nos vão mentoreando, que nos vão com o seu exemplo dizendo: não, tu és capaz, porque eu também já consegui, já passei por isso. E o testemunho de uns edificam a fé dos outros e nós conseguimos avançar. Esse é o propósito do Senhor. Porque nem Deus nos engana, nem Jesus nos engana nunca. Eu sou sincero, eu não estava preparado há 20 anos atrás para enfrentar os gigantes que fui enfrentando ao longo dos tempos. Eu não estava minimamente preparado. Nem sei se ainda hoje estou preparado para muita coisa. Agora, o que eu sei é que eu tenho um Deus que me vai ajudando e me vai capacitando. E a verdade é que se eu só soubesse as coisas boas, era mais fácil. Para mim foi mais fácil. Cada vitória que eu tinha foi-me preparando para os obstáculos que ainda existiam, para as dificuldades. E Deus colocou pessoas ao meu lado exatamente também para me ajudar, porque senão os obstáculos eram tão grandes que nos impedem de ver as coisas. E o que acontece connosco é que o Senhor nos vai protegendo aos poucos. Eu não sei se já aconteceu contigo, de às vezes perceberes que há coisas que estavam à frente dos olhos, mas que nunca viste. E de repente começas a perceber uma situação ou outra. Porquê? Porque Deus tapou os teus olhos
até ao momento em que tu podias ver algumas coisas. Até ao momento em que estavas preparado ou preparada para enfrentar uma situação mais difícil, em que sabes que já tens um suporte maior no teu espírito para enfrentar essa situação. Então, e à medida que isso acontece, Deus vai destapando algumas coisas, alguns dos obstáculos, porque a tua promessa continua lá, a tua terra prometida continua lá, a nossa conquista continua lá. Os obstáculos também existiam, mas nós vamos conseguindo perceber coisas diferentes e não só. E vamos tendo cada vez mais força para lutar como Josué e Caleb, para sermos capazes de conquistar e não nos assustarmos como os 10 espias. Eu se me dissessem, vocês sabem que eu amo os meus filhos. Se Deus me pedisse para dar a vida por eles agora, eu dava já. É que eu nem pensava, mas 5 minutos... Não, é o quê? É já. Não ponho isso para trás. Nem penso nisso. Mas se Deus me dissesse, há 25 anos atrás, das dificuldades que eles iriam ter, eu não sei, sabendo a bênção que eles são, se nós teríamos tido o mesmo ânimo e a vontade de os ter. Não por nós, mas por eles. Pelas dificuldades que eu sei que eles têm, porque o futuro deles estão completamente nas mãos do Senhor. Há coisas que nós não conseguimos fazer nem gerir, por muito que a gente queira fazer o que quer que seja. Mas imaginem que nós tínhamos tomado a decisão de não ter. Nós tínhamos perdido coisas lindas com eles. Tínhamos perdido filhos lindos e fantásticos e maravilhosos. Então, nós não podemos nunca pensar que o obstáculo se sobrepõe de forma alguma à promessa que Deus tem para nós. Nós não podemos, mesmo que a gente esteja a ver algo que diga, e quer num, quer no outro, e eu sei que Deus tem coisas poderosas para nós. Quer um, quer outro, o inimigo tentou fazer tudo para que eles não nascessem. Inclusive, um deles, no próprio momento do parto, tentou tudo, porque ele sabe as promessas que Deus tem para nós. Ele sabe aquilo que existe. E eu não sei qual é a tua promessa, nem qual é a tua terra prometida, mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. E eu, perante os obstáculos que eu tenho e perante a promessa que eu tenho, a única coisa que eu tenho a dizer é: até os como que nem pão. Mais nada. E o que nós vemos aqui com estes 2 espias, Josué e Caleb, é que eles não se assustaram com o gigante. E nós estamos a falar de gigantes, quando a Bíblia nos diz, e graças a Deus pela ciência, que a ciência hoje conseguiu encontrar já esqueletos de gigantes, e aquilo que os outros diziam que eram invenções, não, hoje há esqueletos de gigantes, homens que tinham perto de 3 metros, ou seja, aquele Golias que foi abatido por Davi, tinha quase 3 metros de altura. Era um desses descendentes de Anak. E realmente, tu olhares para uma coisa daquelas, a vontade que dá deve ser a gente assobiar e passar de fino e ir embora. Mas estes 2, Josué e Caleb, ficaram ali firmes. E eles não tinham, se calhar nem tinham nenhuma promessa sobre a vida deles. Agora, nós que temos promessa sobre as nossas vidas, não interessa se tem 3 metros, 4 ou 5, não interessa se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo. O que interessa é que, seja qual for o obstáculo, seja uma dúvida, o que quer que seja, se Deus tem uma palavra sobre nós, se Deus tem uma promessa sobre nós, a nossa postura deve ser: até os comemos que nem pão. É isso que nós temos que perceber, porque depois nós vemos a forma como Deus se move. Muitos de vocês sabem que esta semana nós tivemos um milagre na nossa casa, que é algo que é inexplicável. É só porque Deus, se não fosse Deus, eu não estaria aqui hoje, não estaríamos aqui hoje com toda a certeza. E a verdade é que se Deus faz um milagre daqueles como Ele fez sobre a vida do Isaac, é porque Deus quer que a gente ataque a terra prometida e a conquiste. Mais nada. Porque senão Deus não tinha feito isso e o Isaac não existia já. Portanto, nós temos que perceber, e Deus vai nos dando esses sinais exatamente quando a gente às vezes diz: estou cansado, já é tanto tempo, não vejo nem a luz para saber se é o comboio ou se é... Não estou a ver nada. Porque às vezes é assim, a gente não está a ver nada. Mas nós temos um Deus que nos diz: eu sou contigo, não temas que eu sou contigo. Tendo bom ânimo que eu sou contigo. E é isso que o Senhor nos diz hoje sobre esta palavra. Para nós termos bom ânimo, porque não interessa
se o gigante é o mais pintado, o mais bonito. É que não interessa nada disso. O que é importante é nós crermos no Deus do impossível. Amém? O que é importante é nós crermos que esse Deus tudo pode fazer se nós nos posicionarmos para que a terra prometida seja conquistada. Achas que aqueles dois e a geração seguinte... A Bíblia diz-nos que quando Josué e Caleb entraram na terra prometida, tinham 80 anos. Eles foram lutar. Eles tiveram que lutar para conquistar a terra prometida. Amém? O que a Bíblia nos diz, nós vamos continuar a ler, é que quando foi o tempo de entrar na terra prometida, a outra geração já não existia, a geração do medo, mas a geração da fé avançou e Deus ajudou-os a combater. Eles combateram com os cananeus, com os filisteus, com os amorreus, com os jebuseus. Eles combateram, ganharam e conquistaram. Isto para dizer o quê? Eles não chegaram lá à terra prometida e disseram assim, pá, desapareçam que isto é nosso. Não, ninguém sai daquilo que é bom. Eles tiveram que lutar, mas Deus lutou com eles. E o que o Senhor te diz hoje a ti e a mim é, não te preocupes que eu luto contigo. Eu luto do teu lado. Por maior que seja a luta, eu luto do teu lado. Eu sei que nós somos provados pelas palavras que lançamos. Eu sei que nós somos provados por aquilo que dizemos. Por isso é que eu trago esta palavra, esta ministração com temor, mas eu obedeço a Deus. Eu não sei como vai ser o dia da manhã, não sei como vai ser a próxima semana, nem a outra, mas eu sei que o meu Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Isso é o que me dá força para prosseguir. E é o que nos tem que dar força para nós prosseguirmos. Independentemente da situação, nós avançarmos, nós caminharmos e não desistirmos. É isso que o Senhor nos chama para fazer. Amém? Posso pedir para ficarmos de pé, para nós prepararmos para terminar. O Senhor hoje tem um desafio para cada um de nós. A semana passada eu lancei um TPC. Não foi Deus, fui eu. Amém? Não vou perguntar a ninguém se alguém fez o TPC. Eu sei que houve quem fizesse, quem não fizesse, que foi ler Atos 7. Um TPC para a nossa edificação. Não é? Para vermos a primeira pregação que a Igreja fez na história. Mas hoje o Senhor tem um desafio para nós. Hoje não é um TPC. Hoje é um desafio que o Senhor traz para nós. E esse desafio tem a ver com o nosso posicionamento perante a promessa, com o nosso posicionamento perante a terra prometida, com esse posicionamento perante o obstáculo que nós vemos, perante o obstáculo que nos traz desânimo, perante o obstáculo que nos traz, às vezes, até tristeza, outras vezes dor. Deixem-me lembrar, nós, desde Pentecostes, desde que celebramos Pentecostes, nós estamos debaixo de uma palavra profética que o Senhor nos trouxe de colheita. E eu não estou a falar de dinheiro, amém? O Senhor nos falou de uma palavra profética de colheita. E a colheita são muitas coisas. Eu sei que muitas vezes quando se fala de colheita e de semeadura, muita gente aproveita para falar de dinheiro, mas não é esse o caso. Nós temos semeado em oração, nós temos semeado em jejum, nós temos semeado em compromisso com a palavra de Deus. E o que Deus nos disse é que iríamos, pelo menos até tabernáculos, iríamos ter um tempo de colheita. E nós temos estado a ver coisas a acontecer. Temos estado a ver coisas a acontecer. Coisas que só Deus poderia mesmo fazer. Então o desafio que o Senhor nos traz hoje é para nós acreditarmos que é possível conquistar a terra prometida. Esse é o desafio que o Senhor nos traz hoje. Que cada um de nós, no seu coração, cada um de nós, no seu íntimo, no seu espírito, cada um de nós possa crer que é possível alcançar a terra prometida. Eu não te estou a dizer o que é que Deus vai fazer. Não te estou a dizer como é que Deus vai fazer. O que eu te estou a dizer é que o Deus que Josué e Caleb serviam é o nosso Deus. O Deus que Josué e Caleb honraram com o seu posicionamento. O Deus que Josué e Caleb glorificaram com a sua postura. O Deus que Josué e Caleb exaltaram com a sua posição. É o mesmo Deus que nós servimos. É o teu Deus e o meu Deus.
eles conquistaram a terra prometida, nós também podemos conquistar a terra prometida. Amém? Não depende de Deus a conquista porque o Senhor nos diz que é nosso. Se o Senhor nos deu uma promessa é porque é para nós. Não depende de Deus. Depende de quem? De mim. Depende de eu me posicionar. Depende de eu lutar contra os meus medos. E não estou a dizer que a gente não tem razão para ter os medos e os receios. Estou a dizer que a gente tem que lutar contra isso. E apropriar-nos daquilo que o Senhor tem para nós. Percebermos o que o Senhor tem para nós. E aquilo que o Senhor tem hoje para nos dizer é que aqueles gigantes foram abatidos todos. Nenhum daqueles gigantes ficou lá naquela terra quando o povo conquistou a terra prometida. Sabes porque é que, e às vezes pode não ser imediato, sabes porque é que Davi, quando foi lutar contra Golias lá no meio dos filisteus, sabes porque é que Davi foi ao riacho, pegou em 5 pedrinhas e as colocou na funda para se preparar para ir lutar? Sabes porque é que ele colocou 5 e não colocou uma? Porque ele sabia que podia falhar a primeira e tinha mais 4. Mesmo sabendo que Deus era com ele, foi o que ele disse: quem és tu, ó incircunciso, para vir desonrar o meu Deus? Mas ele, como era humano, sabia: eu posso falhar a primeira, eu posso ter medo na primeira e não ter pontaria, eu posso ter medo na segunda e a minha mão tremer, eu posso ter medo na terceira e as lágrimas toldarem uma visão, eu posso ter medo na quarta, mas se eu falhar as 4, eu sei que na quinta Deus guia a minha mão direitinha até à testa dele, zuca laruca, e nunca mais come batatas. Isto foi o que Davi pensou. Então, tu podes não conseguir abater o gigante à primeira, tu podes não conseguir ver a terra logo à primeira, mas o que o Senhor te diz hoje é que mesmo sem ver isso logo à primeira, se naquela altura Josué e Caleb tiveram o privilégio de ver Deus ajudá-los a entrar na terra prometida e a combater, hoje o Senhor também te diz a mesma coisa. E quando eles entraram, o Senhor os ajudou. Quando eles entraram, o Senhor lutou contra eles, porque esse Deus é o mesmo Deus que hoje está do nosso lado. É o mesmo Deus que nos guarda, é o mesmo Deus que diariamente renova as misericórdias sobre a nossa vida. É um Deus tão bom, tão bom, tão bom, que enviou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar e nós termos vida. Então, se Deus fez isso, o que é um gigante que te impede a ti ou que impede a mim de alcançar a terra prometida? Só depende do nosso posicionamento. Então o desafio, sei que nunca mais chega o desafio, mas o desafio é exatamente esse. O desafio é nós posicionarmos. Só que a Bíblia nos chama, quando nós nos posicionamos, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, nós temos de tornar isso visível, que é para os céus, que é para o inferno. Nós temos de tornar visível o nosso posicionamento, nós temos de tornar visível que nós queremos que é possível, independentemente das circunstâncias. E o desafio que eu tenho para cada um hoje, para quem quiser, eu tenho aqui, trouxe aqui os pedidos de oração que nós costumamos usar para fazer pedidos de oração. Quem quiser que possa escrever aqui num pedido de oração qual é a sua promessa ou a terra prometida que não está a conseguir alcançar, que não alcançou, e qual é o obstáculo, e isso passa a ser um motivo de oração, e isso passa a ser um posicionamento em que nós declaramos: eu creio que é possível, eu creio que o Deus do impossível nos vai surpreender. Então, se escreveres nesse papel a tua promessa e o teu obstáculo, o que eu te peço é que tomes posse dessa conquista quando estás a escrever. Não escrevas apenas como uma circunstância difícil, mas escrevas dizendo: ainda não é, mas vai ser. O obstáculo ainda existe, mas vai ser derrubado. Isto não é uma questão mental, não é nenhum mantra mental. É para nós nos posicionarmos. A Bíblia nos diz que a nossa boca pode sair bênção ou pode sair maldição. Da nossa boca vai sair o quê? Uma convicção que o Deus Todo-Poderoso é comigo e eu vou conquistar a terra prometida. Amém? Então, enquanto o louvor nos ministra, quando quiseres, se quiseres, pega num papelinho
coloca ali. Senhor, nós hoje vimos diante de Ti, Deus. Vimos diante de Ti com a postura de Josué e de Caleb. Hoje vimos diante de Ti dizer que somos fracos, mas é quando nós somos fracos que a Tua vida em nós se torna real. É quando nós somos fracos que Tu nos fortaleces. É quando nós estamos quase a desistir que nós ganhamos um ânimo novo. Nós somos homens e mulheres que amamos o Deus Todo-Poderoso. Senhor, e hoje vimos com esse posicionamento Josué e Caleb tiveram, que é podemos estar velhos, podemos estar cansados, mas até os comemos como um pão. Essa terra prometida é nossa porque o Senhor nos deu. Aquilo que o Senhor nos entregou por promessa, seja lançada por alguém, seja lançada pela Tua palavra. Essas promessas que o Senhor tem para nós, de vida em abundância, de paz, promessas de servirmos na Tua casa, promessas de termos uma família funcional, promessas de sermos homens e mulheres usados por Ti para que as nações possam ouvir a palavra do Deus Todo-Poderoso através das nossas humildes capacidades, Senhor. Hoje nós dizemos, essa terra prometida nós vamos alcançar no nome de Jesus. Eu oro, Deus, por cada promessa que Tu nos entregaste, que nós hoje, como ato profético, colocamos no papelinho, Senhor. Nós hoje declaramos ali, Senhor, com a nossa escrita, que confiamos no Deus Todo-Poderoso. Eu oro, Pai, eu oro por cada promessa que foi colocada aqui. Eu oro, Deus, por cada terra prometida que aqui está, Senhor. Oro por aquela que já estava esquecida, Senhor, e que talvez alguns de nós estivéssemos desanimados e cansados. Mas eu oro, Senhor, te pedindo que nós possamos ver essa entrada na terra prometida. Que não seja apenas os nossos filhos a verem a geração seguinte, mas que nós possamos fazer parte da geração que entra na terra prometida. Trata com os nossos corações, Senhor. Deus, se há incredulidade nos nossos corações, que hoje seja o dia em que Tu tiras essa incredulidade. Deus, se há falta de fé em cada um de nós, que hoje nós possamos entrar, como Tu dizes na Tua palavra, entrando pelos átrios onde está o Senhor, aquele que nos vai entregar esse galardão, Senhor, que a gente possa entrar com fé, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E hoje nós Te buscamos, Senhor, enquanto podemos buscar. Nós hoje Te buscamos enquanto podemos encontrar, Senhor. Porque não queremos mais viver com medo desse gigante. Não queremos mais viver com medo desse obstáculo que nos impede, seja como casal, seja como pai, seja como mãe, seja como avó, seja como avô, seja como filho, nos impede de experimentar o que o Senhor tem para nós. Peço, Senhor, mais do que aquilo que nós escrevemos, Tu possas olhar para os nossos corações, Tu possas sondar os nossos corações nesta manhã, Deus. Obrigado, Senhor, por cada milagre que já fizeste na nossa vida e na nossa casa. Nos rendemos a Ti, Senhor. Os tronos dos outros reis foram todos ao chão, Senhor. Que nós possamos diminuir para que Tu cresças, Senhor Deus. Ministra-nos, Teu Espírito Santo. Ministra-nos a Tua força e ministra-nos a Tua glória. Vem com o Teu poder sobre as nossas vidas, Teu Espírito Santo, para sermos capazes de enfrentar estas dificuldades. Senhor, eu oro para que se há alguma ferida nos nossos corações destas lutas que temos travado, destas batalhas, que hoje Tu nos possas purificar, possas trazer esse bálsamo sobre cada ferida. Se há corações que estão cansados e que acham que já não têm força, que hoje venha o Teu bálsamo sobre cada coração, Deus, para nós não desistirmos. Eu oro, Senhor, para que esse espírito de ousadia que Tu derramaste, Senhor, sobre aqueles homens, sobre aqueles dois espias, possa ser hoje derramado sobre a Tua igreja, sobre os que estão aqui hoje, sobre os que estão a ver em direto, sobre os que vão ver a gravação, que esse espírito de ousadia e de conquista venha sobre cada um. E eu oro, Senhor, estava no início do verso 2, eu vos darei por conquista essa terra, eu vos darei por promessa e por conquista essa promessa. E eu oro, Deus, para que cada um possa verdadeiramente gravar no seu coração
essa promessa. Que a partir de hoje, Senhor, nenhum de nós fique mais refém desse obstáculo, mais refém desse gigante, mas que cada um possa diariamente declarar essa conquista e essa vitória com a mesma coragem, com a mesma força, com a mesma ousadia que Josué e Caleb declararam. Não interessa se somos novos ou se já não somos novos. O que interessa é que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E hoje Ele nos está a dizer que Ele é connosco. Então eu oro, Senhor, para que aumentes a nossa fé, para que aumentes a nossa coragem, Senhor. Que nenhum de nós fique parado, mas que cada um de nós se mova em fé e em oração. Que aquilo que nós temos que fazer naturalmente para poder preparar para que o Senhor se mova e nos dê essa conquista, nós possamos fazer. Se isso implica termos mais jejum na nossa vida, que nós tenhamos mais tempo de jejum. Se isso implica termos mais tempo de oração, que a gente tenha mais tempo de oração. Se isso implica nós podermos selecionar coisas que até hoje fazíamos e que percebemos que não devemos fazer mais, que a gente faça essa seleção de coisas, de lugares, de relacionamentos, para verdadeiramente estarmos preparados para a conquista que o Senhor nos vai entregar. Deus, eu oro também por cada dízimo, por cada primícia, Senhor, por cada oferta que foi entregue neste lugar, na Tua casa, Senhor. Eu oro, Pai, te agradeço pelo que foi entregue fisicamente ou foi entregue também de forma eletrónica, Senhor. Te agradeço porque nunca nos faltou nada. E eu declaro que não nos irá faltar nada, porque o Deus que tudo provê, vai prover para podermos ter as nossas contas em dia, para podermos vestir os nossos filhos, para podermos colocar comida na nossa mesa, para podermos honrar os nossos compromissos. Eu oro declarando que não nos faltará farinha na amassadeira, nem azeite na botija, mas não faltará para nós, nem para aquele vizinho que ainda não conhece Jesus, nem para o órfão, nem para a viúva, nem para o necessitado, porque o Senhor nos dará um coração compassivo, um coração abençoador, porque é melhor dar do que receber. Senhor, nós te adoramos, nós declaramos que és um Deus bondoso. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos apresentamos hoje perante Ti, Senhor, nos arrependemos das nossas falhas, nos arrependemos do nosso pecado. Pedimos, Senhor, tem misericórdia de cada um de nós, se alongane connosco e nos ajuda, Senhor. Deus, nós não queremos conquistar nada para ser melhor que o nosso irmão do lado. Nós queremos conquistar aquilo que é importante para que o Teu reino possa avançar. Eu oro por cada casa, Senhor, que hoje possa não estar a viver debaixo da mesma direção, para que Tu possas trazer esse controle, essa direção do Espírito sobre cada casa. Que não haja vozes dissonantes dentro de uma casa, mas que haja vozes que ouvem o Espírito Santo e que vão numa só direção. Eu oro para que haja unidade do Espírito em cada casa, em cada família, claro, aqui na nossa igreja, em todas as igrejas de Portugal, Senhor, que haja unidade do Espírito. Não me interessa qual é a denominação, que eles possam cumprir aquilo que o Senhor tem para cada um, como nós possamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Te agradecemos, Deus, por este dia. Te agradecemos por esta possibilidade de hoje sermos homens e mulheres corajosos e ousados, quanto ou mais que o amor do Pai, a graça redentora do Senhor Jesus Cristo de Nazaré e a doce comunhão com o maravilhoso Espírito Santo de Deus vivo, seja com cada um de nós, não apenas hoje, nem apenas até ao fim deste mês, mas até que o Senhor volte para reinar connosco, celebrando as bodas do Cordeiro, ou nos recolha para perto dele, para podermos estar face a face com o Senhor Jesus. Tenha uma semana maravilhosa, tenha uma semana fantástica, tenha uma semana, deixa-te de ser usado pelo Senhor onde tu estiveres, seja no teu trabalho, seja nos transportes, seja com os amigos, seja com a parentela, seja em casa, sozinho, sozinha. Deixa o Senhor usar a tua vida e ouve o que o Senhor fala contigo. Dá tempo nas tuas orações para o Senhor falar contigo e te dar uma direção e te mostrar como Ele está a trabalhar na tua conquista.
repete assim comigo: eu sou forte, eu sou sábio, eu não desisto,